Oi, boa noite. Vamos falar sobre a relação com a nossa mãe e o fluxo da vida? Não importa se você é mãe, você tem mãe. Então esse assunto é para todos nós. Eu estou bem feliz em fazer esse Caindo a Ficha hoje com a Cíntia Bedin. Geralmente a Cíntia tem feito às quartas-feiras. Quando eu não consigo fazer, hoje estou aqui, entrei um pouquinho atrasada, então obrigada pela compreensão. Para todos que chegaram às 7, então agora a gente vai começar para valer. Já vou trazer aqui a Cíntia Bedin para essa prosa. Oi, Andréia. Oi, Alexandro. Oi, Igor Finger, psicólogo maravilhoso lá de Porto Alegre, bem-vindo. Nós vamos falar... Oi, Alexandre de Natal. Nós vamos falar sobre a relação com a mãe e o fluxo da vida. Não sei se vocês sabem, a terapeuta Cíntia Bedin é minha terapeuta já há muitos anos e tem coisas que nós vamos falando nas nossas sessões de terapia e aí a gente vai descobrindo assim, poxa, vamos falar sobre isso no Caindo a Ficha, porque nós precisamos de conversas difíceis, senão a gente vai ter uma vida difícil, não é? Elaine, personal cleaner maravilhosa, que bom que você está aqui. Então, vocês vão escolher a partir de agora. Nós vamos optar por uma conversa difícil ou uma... Eu estou optando por conversas difíceis. E vou contar para você que ter uma conversa difícil, por mais trabalhosa que ela pareça, não é, Cíntia Bedin? Boa noite, Isa. Chegou Faz a bem? gente ter uma vida muito melhor. Boa noite, minha querida, bem-vinda. Boa noite, gente. Que bom ter você conosco hoje. Que presença ilustre. Tô, Gratidão. tô bem feliz que mesmo com o atraso lá na feira do Conap, eu vi que aqui teve uma pessoa que estava lá também, eu consegui entrar aqui contigo. Tá todo mundo nos ouvindo, todo mundo nos vendo. Vou colocar aqui o tema, tá, dessa nossa prosa. Eu e a Cíntia, nós não fazemos uma fala aqui como monólogo, né? Tudo que vocês vão trazendo nos comentários, eu vou incluindo, tá, na conversa. Então, hoje é um momento para a gente falar sobre a relação com a mãe e o fluxo da vida, com a terapeuta Cíntia Bedin. Áudio tá ok? Então, Cíntia, vamos lá. Por que é que vamos falar sobre a relação com a mãe? Eu já trouxe aqui, né? Olha, mesmo se você não é mãe, você tem mãe. Então, esse assunto é para todos nós. Para todos nós, né? Quem não é mãe é filho. Esse mês é o mês das crianças e no Dia das Crianças a gente celebra, né, como um país cristão, uma grande representação materna, que é a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu fui chamada para a gente falar sobre mães, porque todas as nossas relações na vida têm a marca e a cara do molde da primeira relação que a gente teve, que é com a nossa mãe. Repete. Todas as relações que a gente desenvolve na nossa vida, conosco, com o outro, com o trabalho, com tudo ao nosso redor, começa com um molde que a gente aprende na nossa primeira relação, que é com a nossa mãe. E esse molde, ele vai sendo formado quando? Por quanto tempo? Esse molde, ele, digamos que ele meio que nasce pronto com o nosso nascimento, então vamos entender assim, a gente tem lá um período de uma primeira casa, que é o nosso útero, né? Aliás, o útero da mãe. E durante esse período, é um período que a gente está protegido, está amparado, está acolhido. Então, o parto já é a nossa primeira grande vitória, né? É o momento que a gente, nossa primeira grande mudança, nossa primeira grande conquista, que a gente sai do útero, quentinho, acolhedor, silencioso, escurinho, para vir para esse mundo do lado de fora. Tá. E o nosso primeiro contato, né, desde que nós chegamos à vida no ventre da mãe, é com essa mulher. Então, ali dentro, a gente já começa a compreender como que é o funcionamento dela, não só do lado de fora, mas do lado de dentro, porque todas as emoções, tudo que ela está vivendo, acessando, sentindo, presenciando, experimentando, são compartilhados ali com o bebê. Fora o inconsciente que a gente já vai absorvendo também, né? Mas se a gente falar só desse primeiro momento,
O molde ele vai se formatar principalmente nos primeiros 3 anos de vida, que é quando a gente está conectado. A gente fala que por simbiose com essa mãe. A gente demora um tempo a entender que a gente não é parte do corpo da mãe. Então, até 3 anos, a gente começa a entender e ganhar autonomia de construir esse euzinho, que vai ser uma criança que vai ganhando autonomia. Então, a criança precisa dessa conexão. A mãe precisa estimular essa criança a ganhar a vida, a ganhar autonomia. Mas a primeira relação da nossa vida define tudo que vem depois. Sim, então tudo que as nossas mães, vamos falar então agora nós, né, como todos aqui já como crianças. As nossas mães, tudo que elas viveram durante a nossa gestação, nós sentimos. Sim. Medos, angústias, vergonhas, traumas, etc. Tudo nós sentimos. Tudo. E aí, eu conheço muitos casos de adultos que não convivem bem com suas mães. Não convivem bem porque talvez não puderam conhecê-las, não tiveram relacionamentos. Como que fica a vida de uma pessoa que não tem um relacionamento coerente, né, de respeito com a mãe? Então, a convivência vai gerar dor. Não tem como. A gente chegou aqui, está se relacionando dentro de um seio familiar, a gente vai ter algum tipo de dor. Então, tem várias formas de interpretar o que acontece nesse meio e tem o formato que a criança também recebe e leva para a vida. Então, não é só o que a mãe está entregando, é como essa criança está recebendo. Vou te dar um exemplo. Se por um acaso, vou pegar um exemplo de consultório que foi mais fácil. Dentro de consultório, eu atendo muitas pessoas com depressão. A depressão a gente sabe que é um recolhimento da alma para que ela possa reelaborar-se do lado de dentro para voltar à vida. Então é um período de incubação, certo? O que é essa incubação? A gente pode entender que é um movimento que a gente faz tentando retornar ao útero, tentando buscar esse acolhimento, esse recolhimento, para elaborar tudo de novo e poder olhar para a vida e para o seu fluxo natural. Então, o que acontece? Vamos por assim, pessoas, muitas, a grande maioria das pessoas que eu atendo que tem depressão, quando eu vou olhar a relação com a mãe, coisas que a gente não se lembra na infância também contam, tá? Então, por exemplo, geralmente eu escuto histórias assim, minha mãe, quando eu nasci, ela teve depressão pós-parto. E aí o que acontece? Aquele fluxo da vida está chegando para a criança, e a gente chama isso na visão sistêmica de fluxo do amor, e de repente essa mãe acaba se retirando emocionalmente por uma dor, por uma debilidade, por uma condição que nem ela conseguiu resolver com a própria mãe. Então, não dá para julgar, dá para entender que essa mãe às vezes tem uma dificuldade e a criança entende que esse fluxo é interrompido. Quando Tá. esse fluxo é interrompido e aí daí a mãe depois se aproxima novamente, a criança já começa a ter desconfianças se esse fluxo vai permanecer. Tudo isso é num nível inconsciente. Então, o que acontece no caso desse? Depois, se ela manter, se isso não for corrigido ainda na infância, né, não for reparado, às vezes é, às vezes não é. Então, esse adulto vai levar para a vida uma condição de desconfiar de todo mundo, de não conseguir se relacionar, às vezes com amigos, às vezes relacionamentos amorosos, aquelas pessoas que, eu digo assim, às vezes você conhece alguém e tem gente que eu brinco em consultório e falo assim, para você é culpado até que prove inocência, né? Não Tá. inocente até que prove culpado. Porque para algumas pessoas isso vira um mecanismo de defesa, né? Contra as relações, enfim, a vida é relacionamento, né? No trabalho é relacionamento, na família, Sim, nos sim. círculos sociais. Então, o que acaba modelando são essas primeiras experiências que, se a gente não tratou, nunca é tarde para tratar, tá? Tá. Por mais que a gente julgue essa mãe de alguma forma, essa mãe não me deu o que eu precisava, é preciso crescer. É preciso entrar no movimento de adultecer para parar de cobrar o que a gente não teve, para melhorar essa relação dentro de nós. Isso é bem importante. Gostaria que você repetisse. Nunca é tarde para tratar a sensação de ausência da mãe, para parar de cobrar o que nós não tivemos. Tem
3 perguntas aqui que eu preciso fazer antes de trazer aqui a questão, né, de como, por que a gente quer pais perfeitos e quer filhos perfeitos e nós não somos perfeitos. Essa deixa para o fim. A Cibele pergunta sobre relação narcisista. A Tânia pode falar sobre mães narcisistas. Então, como vieram 2 perguntas sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mães narcisistas. O que é isso? E o que isso pode provocar nos seus filhos? E quem está ao redor? Sempre que o assunto é mãe, né? Muitas vezes vem, mas e minha mãe que era narcisista? E minha mãe que era manipuladora, que era chantagista? Então, assim, falar em mães narcisistas é um tanto pesado. Eu digo que as pessoas podem ter traços de narcisismo, e esses traços de narcisismo, eles nunca vêm aleatoriamente. Quer entender sua mãe? Olha para a relação dela com a mãe dela. Só que aí, então, o que acontece? Se é um meio tóxico, você não precisa, quando eu falo de neutralizar o que aconteceu, aceitar e perdoar, é para a gente olhar de fora, como alguém que busca compreender que se a gente está na vida hoje, alguém nos trouxe até essa vida. Então a mãe vai ser a representante dessa vida que chega para nós. E esse foi o sim dela para nós. Mesmo naquelas histórias, mas a minha mãe não me queria, era o meu pai que queria um filho. Então, isso não é a nossa história, isso é a história deles. E a gente precisa entender que de alguma forma a gente chegou aqui, a gente está aqui, estamos na vida. Então, olhar para essa mãe que teve uma debilidade, que teve um problema narcisista, ou qualquer outra debilidade, né, que a relação com os filhos tenha ficado comprometida, chega um momento na vida que a gente precisa entender que aquele conteúdo interno é dela, e sabendo disso, a gente não precisa normalizar essa questão em nós. Por exemplo, então, eu preciso repetir uma história que é da minha mãe, percebo que isso começa a acontecer de uma maneira mais intensa e não perdoei, então eu vou reproduzir isso em todas as relações que eu encontrar. Por quê? Porque eu ainda estou preso à esfera materna, porque eu estou cobrando dessa mãe aquilo que ela não me deu. Eu preciso dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Deixa eu pegar uma caneta. Você Vamos pode lá. explicar o que é uma mãe narcisista? Como é que eu Sim, posso reconhecer? Quais são as características de uma mãe narcisista? tem muitas e é um tema bem delicado, mas eu posso dizer para vocês que uma mãe narcisista é aquela que não consegue de maneira alguma liberar o filho para a vida, então ela precisa, ela é assim, quando a gente nasce, nós precisamos da conexão simbiótica e não a mãe. Mas muitas vezes a mãe, ela é aquela mulher que não sentiu que se realizou na vida. Então o que ela faz? Ela deposita a realização dela no bebê. Quando meu filho nascer, eu serei feliz. E aí ela deposita tudo em cima dessa criança. E para não perder a criança, desde muito cedo, ela faz chantagens emocionais, ela manipula, ela maltrata e ela faz a criança entender que aquilo é amor. Então é uma relação abusiva, tá? A mãe narcisista é uma relação abusiva. É bem complexo e rende outra Ah, live, né? Mas tá. resumidamente é dessa forma. E aí muitas pessoas passam por isso por conta das deficiências emocionais dessa mãe. Mas mesmo assim, ela foi mãe, ela trouxe você até a vida. Então, quando a gente amplia o olhar, vamos supor, eu não preciso, quando eu falo em curar essa relação, eu preciso voltar lá, beijar e dizer que eu amo? Não. Eu preciso entender que essa mulher, com erros, acertos, defeitos, debilidades, me trouxe até aqui e essa foi a minha história. Essa é a minha realidade. Eu não tenho outra mãe. Eu tenho essa mãe. Então, uma vez que eu compreendo isso, eu posso simplesmente olhar para dentro e acalmar essa relação dentro de mim, aceitando o que foi, como foi, perdoando e recolhendo essa criança ferida dentro de mim, porque isso é um trabalho, né, que a gente precisa fazer. E aí então eu posso olhar para minha mãe e dizer: quando eu faço as pazes com você, eu estou fazendo as pazes com a minha vida. Eu estou me liberando para ser quem eu quero ser. Eu estou aceitando esse fluxo que passa por você e chega até mim e leva adiante. Então eu não preciso me relacionar intimamente com aquele que me agrediu, mas eu posso entender que eu escolho levar essa relação para um lugar neutro dentro de mim. E aí sim eu estou curando essa relação. Então, assim, quando a gente chega na vida, a gente é 50% pai e 50% mãe.
Se eu rejeito a parte que a minha mãe me deu, eu sou tudo isso aqui, ó. Mas se eu rejeito essa parte aqui, eu vou rejeitar o todo. Se eu rejeitar um pedaço de mim, eu rejeito todo o resto, porque eu não sou separado, eu sou integral. Eu sou um ser integral. Então, se eu rejeitar um aspecto aqui, ó, e ficar presa nesse aspecto, eu estou anulando o resto. E é exatamente assim que funciona na vida. Deixa eu ver se eu entendi. Veio a pergunta: ausência de mãe causa o quê? Eu vou colocar ausência de mãe. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que o sentimento de ausência de mãe pode causar. Mas até agora o que eu entendi é que quando eu julgo essa mãe, ou quando eu não tenho uma relação de amor, de respeito, de coerência com esta mãe que me trouxe a vida, a minha vida vai ficar interrompida, ela vai ficar empacada, ela vai ficar com problemas de que ordem? Financeiras, materiais, espirituais? De todas as ordens possíveis, porque se você rejeita a sua origem, a mãe é a origem de tudo. Se a gente rejeita a nossa origem, a nossa primeira casa, a gente não vai aceitar as próximas. As próximas moradas serão rejeitadas também. Então, quando eu tenho dificuldades com a minha mãe, qual foi a pergunta que você fez agora? A Ausência de ausência mãe da causa mãe. o quê? A ausência de mãe. Então, assim, a ausência da mãe, né? Para diferentes pessoas, diferentes resultados. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos. Muitas vezes, quando essa mãe não está presente, né, ela se retira e o fluxo da vida fica interrompido, ou às vezes a mãe faleceu, ou às vezes teve um acidente, ou, enfim, N motivos. Então, a criança sente que ela não merece receber. Essa criança que sentiu que não merece receber, ela pode entrar num movimento interno de cobrança, exigindo aquilo que não teve. E aí, quando ela leva isso para a fase adulta, ela vai ser aquele adulto ingrato. Aquele adulto que nada tá bom, nunca nada tá agradável, nada que eu faço está ok para o outro, nem para mim, nada me preenche, sempre tá tudo muito denso. Então, é uma pessoa que se transforma em alguém que vai cobrar muito de todos, porque ela não teve o que ela esperou ter da mãe. É uma criança grande, que ainda espera ter o que não teve da mãe, tá? Então, nós temos esse tipo de situação. Nós temos a situação também da criança que chega no ambiente, já está acontecendo alguma coisa. Então, vamos supor, nasci, aí tem uma outra situação ali que a mãe está muito comprometida. Então, tem um irmãozinho doente lá. Então, o que que acontece? Essa criança, ela já chega assim, e agora? Eu devo pertencer? Eu posso? Porque eu tô vendo que tem um monte de coisa acontecendo. Isso não é consciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Tem um monte de coisa acontecendo com essa mãe, e a mãe tá sofrendo, o que que eu faço? Eu me afasto? Então, ela se perde do lugar. E quando ela se perde do lugar, ela sente que ela não pode dar trabalho. E ela não pode ter necessidades, e ela não pode pedir, e ela tem que ser útil. E aí, o que que acontece? Ela, em todos os ambientes onde ela passar, ela tem que ser a melhor pessoa para poder pertencer. Ela tem que ser a que mais faz, a que mais entrega, a que ajuda todo mundo, e geralmente essas pessoas não se ajudam. É o caso das mulheres heroínas que a gente comenta por aqui. Então, quando a criança também percebe que tem uma atmosfera já perturbada e ela não consegue ter a atenção da mãe, então ou ela vai, são dois caminhos os mais comuns. Ou ela vai para a cobrança e ela cobra da mãe, cobra da vida e continua essa cobrança, ou ela vai para o senso de utilidade. Eu preciso ser útil, eu preciso ajudar, eu não posso atrapalhar. Faz Entendi. sentido, né? Faz muito sentido. Quero ler aqui um comentário lindo do Marcos Terra. Amo a minha mãe, mesmo ela com seu lado ultra-evangélico não respeitar o meu coração budista. Vamos falar, então, sobre quando você reconhece as diferenças e respeita. Achei muito fofo esse comentário do Marcos. Sim, porque o que ele está fazendo é entender que e aceitar essa mãezinha exatamente do jeito que ela é. Ele não está dizendo
para ela, olha, me faltou isso, me faltou aquilo. Eu tive uma experiência parecida, né, Marcos? Eu sou filha de uma mãe também bastante religiosa, mas eu não segui os passos dela na religiosidade. Mas eu transformei para mim dentro do que eu precisava e levei essa relação para a espiritualidade. E essa primeira base que ela me deu me mostra o contraste do que eu vou buscar depois. E se não fosse isso, talvez eu não tivesse buscado, né? Então, assim, tem várias formas da gente olhar para isso. Tem aquele formato que eu posso dizer, poxa, mas eu não queria, e era ruim, e me prejudicou, e posso ficar chorando a vida inteira por causa disso, ou eu posso olhar para ela e dizer assim, se isso foi bom para você, minha mãe, você está livre para ser quem você é. Eu me libero de qualquer expectativa que eu tenha em cima de você, para que eu possa apenas aceitar quem você é. E quando eu aceito quem é essa mãe, eu também aceito a vida em mim. E aí eu libero o fluxo que foi interrompido lá atrás. Repete. Quando eu aceito essa mãe do jeito que ela é e eu a libero para ser quem ela é, eu agora libero o fluxo que foi interrompido lá atrás, o fluxo de amor, o fluxo de vida. Porque se eu olho e fico na expectativa e na fantasia de receber aquilo que ela não tem condição de me entregar, eu me bloqueio. Então as mães não são culpadas, tá, mães? Podem descansar em paz. Nós somos responsáveis pela nossa interpretação e pela nossa cura de como compreendemos as informações iniciais da nossa vida. Tem uma moça aqui trazendo um comentário que eu vi outros comentários, então esse comentário vai representar todos, tá? Que trouxeram sobre esse aspecto. Minha mãe me faz mal. Minha mãe me faz mal. Eu fiz errado em me afastar dela? Quando um adulto tem esse sentimento, minha mãe me faz mal, o que isso está mostrando, Cíntia? Se ela coloca essa dor no presente, minha mãe me faz mal e diz que está afastada, então a relação ainda está adoecida dentro dela, né? Porque se ela está afastada, então a mãe não faz mal, a mãe fez mal no passado, né? E se ela entende desta forma, é importante que ela amplie o olhar, né? As terapias sistêmicas apresentam isso para gente. A constelação é uma forma, né? A constelação familiar é uma forma de compreender no sistema por que aconteceu desta forma. E a gente não vai lá buscar resposta para continuar julgando, a gente vai buscar resposta para se liberar e liberar essa mãe para ser quem ela é. Porque se ela faz mal para o outro, ela não consegue fazer bem para si. Ela também age da mesma forma com ela mesma. Então, quando a gente reconhece que essa dor é do outro e decide trabalhar essa dor dentro de nós, nos acolher, nos amparar, cuidar das nossas feridas e deixar que essa mãe seja quem ela é, não preciso voltar no ambiente tóxico, tá? Mas eu posso acalmar essa relação dentro de mim, para que eu realmente entenda que a minha origem não pode estar comprometida. Se eu comprometo a origem da minha vida, eu vou comprometer todo o resto. Eu vou ter problemas na escolha profissional, mudança de carreira, merecimento, eu vou ter problemas de relacionamentos vários. Então, quando essas áreas da vida elas apresentam essa perturbação, né, esse medo às vezes de ir para o mundo, essa vontade de me recolher e ficar ali quietinha e fugir de tudo que muitas vezes passa, né, por todos nós, isso vem de forma intensa, se a gente não acolhe, isso pode virar uma debilidade maior. Então, tudo isso está relacionado ao primeiro relacionamento. E aí a gente precisa curar essa base. Sem base, né, sem estrutura, não tem prédio, não tem construção. Se esse assunto está sendo importante para você, se você caiu aqui nessa live de paraquedas, como sempre acontece, lembra que quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, né? E nada chega do nada, né? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Eu tô vendo aqui comentários muito delicados. Eu não vou nem falar o nome aqui das pessoas para não expor ninguém, mas essa conversa ela pode incomodar muita gente. E se incomoda, é excepcional, porque precisa, então, balançar o tapete. Eu entendi até agora, Cíntia, que tem uma música que acho que a gente pode cantar,
Legião Urbana, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Eu me lembro quando caiu minha ficha ouvindo essa música, eu falei, poxa, a gente tende a culpar os nossos pais, né, por tudo que eles não fizeram ou não nos deram, como se eles pudessem terem sido perfeitos. E aí a gente vai querer também que os nossos filhos sejam perfeitos e nós não somos perfeitos. Por que a gente cai nessa ilusão, Cíntia, de culpar os nossos pais por coisas que eles não fizeram? Por que a gente quer que eles sejam perfeitos? É a expectativa infantil, né, que a gente carrega. Jung fala uma coisa assim, quando a gente chega até a família, a criança, ela é amor, ela quer receber amor, ela quer ter os dois dentro dela, e a entrega é muito grande, né? Então ela entende que, inconscientemente, obviamente, ela entende que ela recebeu tudo, tudo, porque a vida é tudo, é o todo, e ela enxerga os pais como divindades. Então ele diz que no momento que a gente nasce, existe uma confusão onde a gente olha para o pai e enxerga Deus, e a gente olha para a mãe e enxerga uma deusa, a deusa terra, enfim, porque é por ela que a gente chega aqui. Então a gente enxerga divindades. E lá, para os 12, 14 anos, quando a gente está quase ganhando o mundo, porque a gente fica na esfera materna até 7 anos de idade completos e na esfera paterna até 15 anos de idade completos, e depois a gente vai para os relacionamentos, encontrar a nossa tribo, né? Então, nesse período que a gente está indo para fora, é quando a gente começa a entender que os nossos pais não são super-heróis. Que eles são seres humanos com defeitos, com debilidades, com dores, com potências e impotências, e isso torna a gente humano. Então, se eu não aceito essas imperfeições nos meus pais, eu também não vou aceitar em mim. E não dá para eu olhar para mim e dizer assim, tá, eu tenho isso aqui de bom e o resto que é ruim eu vou esconder. Eu preciso olhar para trabalhar aquela energia, para integrar, porque nós somos tudo isso, nós somos luz e sombra. Né? Então, quando a gente fica na fantasia de que os nossos pais sejam diferentes, eu estou assumindo que eu também não consigo mudar. E aí, muito provavelmente, eu vou repetir a história desses pais com os meus filhos. Né? Então, assim, isso é uma fantasia que a gente adora carregar, né? Que os nossos pais. A gente tem uma romantização das relações entre mães e filhos, né? E uma vez eu fiquei chocada quando eu escutei José Ângelo Gaiarsa, que foi um terapeuta que eu tive o prazer de conhecer, dizendo assim: mães não têm obrigação de amar seus filhos, tampouco filhos têm obrigação de amar suas mães. E aquilo me chocou. Como assim não tem obrigação? E aí eu entendi uma coisa, que nem sempre, quando aquela criança chega, a mãe estava pronta. E ela nem sabia que ela não estava pronta. E aí eu entendi, fazendo um trabalho com crianças em projeto social, que são retiradas das famílias por questões de violência, eu entendi que, independente de serem filhos biológicos ou filhos adotivos, todos nós temos que ser adotados pelos nossos pais. Uau! Porque muitas vezes não tem essa afinidade, né? Então a mãe muitas vezes ela tem a expectativa de ter um filho do jeitinho que ela imaginou e aquele filho é o oposto. Então o que a gente chama no romance da maternidade de amor incondicional, talvez seja só mais uma fantasia. Porque quando o filho começa a querer seguir o caminho dele e a mãe gostaria e faz de tudo para que esse filho siga o caminho que ela acha melhor, começam os dramas e os sofrimentos. Mas se a gente não testar o que a gente recebeu deles ou não caminhar para onde a gente realmente, onde o coração chama, realmente a gente não segue o nosso propósito. Mas para eu fazer isso, eu preciso entender que se a minha mãe teve uma expectativa em cima de mim, eu me libero dessa expectativa. Eu devolvo essa expectativa para ela. Isso é dela, isso não é meu. Então, esse tipo de coisa a gente vai aprendendo na visão sistêmica em terapia. A Geni Pinheiro trouxe um comentário que é o oposto do que você está me dizendo.
A minha mãe não acredita que eu posso prosperar sendo empresária. Diz que mulher deve cuidar da casa. Então, a gente está falando de expectativas dos dois lados, né? E quando a mãe teve uma realidade, a filha está querendo fazer diferente, como é que pode haver um diálogo em que, olha, tá tudo certo, você pensa assim, eu penso diferente. E aí? Então, será que cabe esse diálogo? Primeiro a gente precisa entender isso, porque às vezes a filha tentar explicar o desejo dela é uma afronta para a mãe que só conhece aquele lugar. Então, o melhor, dentro de um diálogo, se possível, é assim: minha mãe, eu respeito as suas escolhas e eu respeito o seu destino. E eu aceito e recebo a vida que você me deu. Eu sou eternamente grata, porque com essa vida eu tenho condição de realizar algo que a nossa família não realizou. Então, quando a gente aceita a vida, a gente leva ela adiante. Eu não preciso ficar justificando as minhas escolhas, mas eu preciso seguir adiante e realizar da forma que eu entendo que é Pronto. melhor, mas fazer isso com leveza, né? Contando para essa mãe que assim, a história e a expectativa que ela, a história que ela viveu, a expectativa que ela colocou em mim era dela. Estamos em tempos diferentes. Então, assim, ela não precisa forçar a mãe a acreditar nisso. Ela não precisa fazer a mãe engolir a verdade dela. Ela só precisa respeitar que aquela é a verdade da mãe. E tá tudo certo. Isso Então, é faz neutralizar toda o... a diferença. Repete, Cíntia. A gente não precisa forçar a mãe a engolir a nossa verdade. A gente pode só entregar, deixar a expectativa da mãe com a mãe e seguir adiante. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É honrar aquilo que é maior. O que que é maior? O papel da mãe na nossa existência. Ela é nossa origem. Pronto, isso basta. Aceitemos essa verdade, né? O resto a gente neutraliza, a gente acalma, a gente tranquiliza e de alguma forma conte para essa mãe que tá tudo bem, que você a ama do jeitinho que ela é, que você aceita receber o que ela te entregou e que você vai fazer o melhor. Mas quando a gente toma as nossas decisões, é o que eu falo para os meus filhos: segue o seu caminho, se cair e bater a cabeça, volta, eu tenho band-aid. Escolha, faça suas escolhas. E às vezes o mais velho, que já tem 19 anos, ele me pergunta assim: mãe, você acha que eu estou muito errado de fazer tal coisa? E eu digo assim: olha, filho, se você não experimentar, você não vai saber como é. Ele diz: mas você faria? Eu digo: eu não faria, porque meu nome é Cíntia, o seu é João. Uau. Olha só, a Lúcia traz aqui um comentário que me emocionou e tem a ver com o que você está dizendo, que isso me chama perdão, tá? A Lúcia diz assim: minha mãe sempre me repeliu, nunca soube motivo, mas quando fez os 80 anos, ela envelhecida, eu estive do seu lado. Tá? Então vamos agora inverter aqui os papéis. Reconheci que minha mãe fez o melhor que ela pôde, reconheci que eu, assim como eu quero respeito, eu também vou respeitar. Como que eu começo a fazer as pazes? Como é que eu começo a trabalhar o perdão? Nós já fizemos uma live sobre perdão, né? Perdão é treino, né? Tem que ser uma decisão, uma ação, Uma escolha. uma repetição, inclusive, escolha. Como eu escolho? Por onde eu começo esse processo? Para todos que chegaram aqui, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Essa live ficará gravada. Ela precisa ser ouvida mais vezes. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. E agora a gente vai tocar num assunto que pode resolver muitas questões que estão doendo aí. Como eu começo a perdoar essa mãe que eu entendi? Vou fazer com ela o que eu quero que ela faça comigo. A gente começa a perdoar a mãe se respondendo a seguinte pergunta: o quanto você deseja a sua vida? O quanto você deseja a sua prosperidade? O quanto você deseja a sua autonomia para a sua realização? Porque se você responder eu desejo 100% e não conseguir perdoar a sua mãe, então esse desejo não é real. Perdoar não é voltar ao lugar da dor e permitir que aquilo aconteça de novo. Perdoar é neutralizar as memórias que me causaram dor dentro das relações com a minha mãe. Então, quando eu entendo que ela fez o que ela podia com o que ela tinha, que nem esse comentário que veio, minha mãe sempre me repeliu, provavelmente ela reproduz uma dor que também é dela, uma dor de abandono profundo.
E tem muitas histórias por trás disso, não dá para a gente falar aqui de forma genérica, mas com certeza, se ela ampliar o olhar, ela vai compreender essa história da mãe. Mas de alguma forma, dentro dela, ela compreende, porque ela voltou para cuidar da mãe quando a mãe ficou velhinha, né? Então, esse movimento é aceitar essa mãe do jeitinho que ela foi, com o que ela pôde entregar, com o que ela conseguiu entregar, né? Porque o que ela está me descrevendo aí é a interrupção de fluxo do amor. E provavelmente isso pode ter acontecido de outras formas na vida da mãe, né? Em relação à mãe dela, ou enfim. Tem muitas coisas que podem acontecer dentro do movimento chamado vida, né? Mas nós hoje temos assim, uma diferença gritante. Na época das nossas mães, terapia, compreensão da emocionalidade, né? Falar de problemas mentais, isso não acontecia. E quando acontecia, era considerado louco. Ah, ela é louca, ela tem que ir para o hospital, vai ser internada, vai tomar choque. Hoje nós temos essa condição. Olha que bênção. Hoje nós temos essa condição de compreender. Então, para nós, ainda é mais fácil. Cíntia, você sabe que hoje eu estava no CONAP, que é o maior evento de saúde do Brasil. O Dr. Pedro Chestatsky, que é um neurologista, ele disse que as doenças mentais são super genéticas. Ou seja, se eu tive pessoas na minha família com depressão ou com qualquer outro tipo de transtorno mental, a chance de eu desenvolver é muito grande. Dr. Pedro Chestatsky que trouxe, ou seja, eu preciso olhar para o meu passado com mais acolhimento e com menos julgamento. A Elaine, personal cleaner, maravilhosa, trouxe uma pergunta. Já vou trazer a sua pergunta, Elaine, mas eu quero que você repita, Cíntia, o que é perdoar? Perdoar é neutralizar emoções. Neutralizar as memórias de dor que ainda me afetam. Então, se eu me sinto afetada, mesmo aquela moça disse, a minha mãe me faz mal e eu não falo com ela, estou afastada, alguma coisa ela disse assim. Se ela está afastada e isso continua fazendo mal, é porque a memória de dor continua agindo. E Ah, tá. ela continua alimentando de alguma forma essa dor dentro dela. E Tá. muitas vezes o que essa pessoa entende é que assim, se a minha mãe me entregou dor, então eu tenho que carregar essa dor em mim. Não temos, não. A gente pode neutralizar. Vai lá no canal do YouTube, Meditação do Perdão, Ho'oponopono, 90 dias, tá? Para neutralizar memórias de dor. Qual o canal, Cíntia? Entra aqui no meu Instagram, link na bio, vai lá pro YouTube. YouTube você me procura por Cintia Bedin também. Se Tera- inscreve lá. Terapeuta, underline, Cíntia, underline, Bedin, aqui no Instagram. Ou no YouTube. Cíntia, como está escrito aqui em cima, né, nas nossas páginas. A Elaine, personal cleaner, maravilhosa, ela traz aqui a pergunta. E quando o adulto, não corta o cordão umbilical com a mãe e não consegue ser adulto sem pedir permissão? Então, não conseguiu sair da esfera materna, né? Não rompeu com a simbiose. Vamos lá, simbiose. O conceito de simbiose é quando duas partes se integram e entendem que são uma só. Esse é o conceito na biologia. E na psicologia, esse termo é emprestado para explicar essa conexão, né? Que muitas vezes a gente entende que precisa dessa mãe ainda para seguir adiante, precisa estar conectado emocionalmente, então isso acaba virando uma dependência emocional. Eu não sei se vocês já viram, se você já viu, Isa, um videozinho que é uma animação de uma mãe com um filho e o cordão umbilical fica ali para sempre. Hum, Então a criança sai para brincar e ela puxa o cordão de volta e ele volta. E isso vai acontecendo até a fase adulta. É exatamente aquele vídeo. Exatamente isso. Esse é um aprisionamento que acaba acontecendo, às vezes por uma necessidade da mãe, né, de depositar a expectativa nesse filho, e esse filho não consegue sair dessa esfera porque ele entende que ele precisa corresponder a isso. Então, se ele não perceber que ele tem ali algum problema em relação a essa relação, ele não vai conseguir mesmo se desvencilhar. Na psicologia, a gente chama isso de mãe devoradora, que é a mãe que ela precisa ter o filho dentro dela, mesmo do lado de fora. mas aí quem tem que tomar a iniciativa é o filho ou é a mãe? Nesse
caso, o filho reconhecer, porque provavelmente essa mãe, ela tem uma dificuldade tão grande com o que aconteceu antes, que ela entende que o filho vai salvar ela desse sofrimento. Então, ela não rompe a simbiose. Até o terceiro ano, mais ou menos, a gente está em conexão simbiótica, e depois ela precisa empurrando o filho para a autonomia da vida. E aí, conforme ela empurra, a gente vai sofrendo frustrações, porque a gente quer ficar na simbiose, a criança precisa disso, dessa conexão. Mas aí é uma segunda ruptura, depois do parto, essa segunda ruptura que acontece para a gente seguir para a vida, né? E é em torno dos 3 anos, porque é quando a gente está ali no período do desfraude, aprendendo a controlar o nosso corpo, esfíncteres e tudo isso. Então, conforme a gente vai aprendendo a ter autonomia sobre nós, a gente vai ganhando independência e a mãe precisa estimular. Esse é o movimento saudável, mas nem sempre acontece assim. Isadora, a live vai ficar disponível, sim, ela vai ficar gravada para que a gente possa ouvir mais vezes, né? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. A Cíntia está trazendo aqui reflexões muito, muito importantes. Então, se você chegou agora, não se preocupe, vai ficar gravada, tá? A Cíntia comentou agora sobre um vídeo. Cíntia, estão perguntando o nome do vídeo. Eu recomendo que você coloque depois na sua página, aqui no Instagram. Até coloquei aqui no comentário fixado, terapeuta, _Cíntia, _Bedim, sobre essas relações, né, que não são cortadas. Vou postar. Tem um tema que eu preciso trazer para você antes da gente encerrar, que é o seguinte: e quando as nossas mães começam a envelhecer e a gente acaba tomando o lugar delas? Quando é que eu sei que eu preciso ajudar ou não? Né? Para não assumir o lugar da mãe, porque eu sou filha, eu sou pequena. É isso, você já me respondeu. Quando a gente começa a perceber que a gente toma o lugar da mãe, isso pode nos colocar em dificuldades em relação à nossa própria vida, à nossa própria escolha. Então, é lembrar todos os dias, eu posso ajudar os meus pais, mas no meu lugar de filha, dando a eles a dignidade de serem quem são. Ah, mas a minha mãe desenvolveu Alzheimer. Não importa, ela continua sendo sua mãe. Então você vai cuidar, mas no lugar de filha. Então se lembre disso. Eu estou fazendo um movimento aqui pela minha mãe, escolhi ajudar e tudo bem, é digno, que eles cuidaram de nós, então na velhice inverte mesmo um pouco, mas não a ponto da gente tomar a frente e subir para o lugar deles, porque nesse lugar eu enfraqueço. Eu preciso que eles continuem sendo os meus pais para que a vida continue fluindo por eles e chegando até mim. Porque nós recebemos essa força da ancestralidade e o nosso canal direto é os nossos pais, vivos ou não. Mas quando eu saio do meu lugar, eu estou interrompendo o meu fluxo para a vida. Então eu posso sim, lembrando que eu sou filha. Eu preciso lembrar minha mãe, então, que eu sou filha? Você precisa lembrar a si mesma que você é a filha. A si mesma. Eu posso ajudar, mas aqui eu sou filha. É assim, qual que é a Ó, postura de um filho? a Carol tá perguntando, como faz isso na prática? Ia falar agora. Como que é a postura de um filho? Sabe quando, para quem é mãe, vocês vão me entender. Sabe quando o filho está aprendendo as coisas e a mãe ansiosa quer fazer tudo por ele? Então a criança está aprendendo a amarrar o sapatinho, ou está aprendendo a abrir o pacotinho lá da pipoquinha, e aí a gente não tem muitas vezes a paciência de deixá-los aprender, né? E aí a gente vai lá e tira a autonomia da criança quando a gente faz por ela, tá? O adulto que está envelhecendo, ele está diminuindo o seu ritmo, mas isso não quer dizer que ele se tornou incapaz. Então, não tire a dignidade dos seus pais porque eles estão envelhecendo. Entenda assim, o que eles não conseguirem, eles vão provavelmente pedir ajuda. Faça, mas não pegue tudo para si. Não queira cuidar como você cuidaria de um filho pequeno. Ô, Cíntia, olha só a Michele Terapias. Mas como não ser mãe da minha mãe acamada há 18 anos? Eu sou provedora. E nesse caso? Sim, mas nesse caso, a mãe dela é dependente, né? Então ali a gente
tem uma dificuldade onde a mãe é dependente. Agora, mesmo a mãe estando na cama, a mãe trouxe ela para a vida e ela precisa se recordar disso, né? E principalmente não inibir a própria vida, entendendo que a função maior da vida dela é só dirigir os cuidados com a mãe. Ela pode sim e deve dirigir os cuidados com a mãe, mas na possibilidade de ter auxílio, faça isso, para não se sobrecarregar e não sair do seu lugar, porque senão é assim. Vou para minha vida? Não posso, estou cuidando da minha mãe. Né? Posso namorar? Não posso, estou cuidando da minha mãe. Posso fazer um curso? Não posso, estou cuidando da minha mãe. Então, cuidado com esse lugar, porque a mãe vai ter ainda a dignidade dela, mesmo acamada. Tô de olho aqui no tempo. Você comentou agora sobre a mãe narcisista. Eu fiquei aqui com a questão da mãe que faz chantagem, né, para ter atenção. E tem muitas memórias de dor, na verdade, tem muitos problemas de saúde que não avançam na solução, porque se eu ficar curada desse problema de saúde, eu não tenho as pessoas cuidando de mim. Uhum. Se eu reconheço se eu reconheço essa chantagem emocional, se eu reconheço que esse adulto não quer nem se livrar de uma dor porque ele está apegado a essa dor, porque aí sem a dor ele não vai ter atenção, como é que eu faço, Cíntia, num caso como esse? Então, mas aí se a pessoa está escolhendo voltar para o conhecido ou se isso está gerando para ela um ganho secundário, Ganho secundário. é a escolha dela, né? Se ela reconhece, nossa, mas isso está me gerando. Por que que eu não consigo avançar? O que que me segura nesse lugar? Então é o que eu falo sobre a mãe, né? Quando a pessoa fala assim, não, mas eu não posso, eu não quero perdoar essa mãe por causa disso, por causa daquilo. Eu falo, então, Bert Hellinger ele tem uma frase assim: a gente precisa tomar os nossos pais. O que que é tomar? É receber tudo. É receber tudo e levar isso adiante. Quando ele usa o termo tomar, não é assim, eu aceito metade. Eu aceito, é o que é. E quando eu faço esse movimento de buscar tomar os meus pais em mim, então eu vou olhar para essa mãe e vou perguntar quanto me custa tomar essa mãe? Me custa orgulho? Me custa medo? Me custa ganho secundário? Quanto me custa manter o conflito ou me manter nesse lugar aí que você mencionou, né, do ganho secundário? E tem também uma situação que, às vezes, a pessoa vive esse ganho secundário, ela nem sabe, mas tem também uma situação assim, eu vou para o novo, mas o novo é assustador, então eu prefiro ficar com o conhecido, e o conhecido é sofrimento, o conhecido é dor. Então, isso também está relacionado à própria pessoa barrando o fluxo da vida, a própria pessoa se inibindo de prosperar em relação à vida, de aceitar essa vida na totalidade. De novo, a gente está falando de aceitar a mãe só pela metade. Eu aceito isso que foi bom, o resto foi ruim, eu jogo fora. Só que aí eu estou jogando tudo fora, eu não aceito nada, não perdoe nada, entendeu? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Cíntia, o que que você preparou para esse assunto que a gente não se aproximou, que você quer aproveitar nesses nossos últimos 10 minutos para trazer sobre a questão da nossa relação com a mãe e o fluxo da vida? Muito bem, a primeira coisa é a gente perguntar, né, a nós mesmos, qual é a postura que eu assumi perante a vida? A minha postura é uma postura de um adulto ou de uma criança? A minha postura é uma postura madura ou infantil? Né? Será que eu assumi a minha vida e o meu destino? Será que eu assumi que eu quero crescer e carregar esses pais dentro de mim que seguem me fortalecendo, já me abençoaram com a vida e eu quero levar isso adiante o quanto eu quero, o quanto eu desejo seguir adiante com a vida que eu recebi. Então, quando a gente fala tomar os pais, né, Bert Hellinger ainda fala que a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. O que significa isso? Significa que como eu enxergo essa relação com ela, geralmente é como eu vou enxergar a vida. E se eu estou enxergando a minha mãe com uma lente ruim, é bom que eu limpe essa lente. É bom que eu neutralize essas dores. É bom que eu acolha a minha criança interna e conte para ela: hoje eu sou adulta e tá tudo bem. Hoje você não está mais no ambiente que te feriu.
Hoje você já não passa mais as mesmas dores. Hoje eu pretendo te curar. Para que essa cura também seja sistêmica, nosso inconsciente é interligado. Quando eu me curo, essa cura chega de forma indireta para quem veio antes e principalmente para quem vem depois. Então, assumir a responsabilidade da vida é o adultecer, né? Então eu diria, parem de querer mudar a mãe de vocês. Saiam da fantasia de que você vai salvar a sua mãe, de que você vai mudar a sua mãe, de que você vai tirar uma dor de dentro dela. O que é dela, ela é grande, ela chegou antes. E quando você chega na vida dela, a vida dela já tinha acontecido. E ela já tinha prosperado em muitas coisas. E você traz a possibilidade para essa mãe de também revisitar a própria infância, as próprias dores. E tá tudo bem em aceitar ser quem você é, carregando esse pai e essa mãe dentro de você. Olhe para a força deles, olhe para o que sobra, para o que transborda, não para o que faltou. O que faltou não dá para a gente reparar, mas é importantíssimo que a gente aceite o que foi para poder se colocar no presente e realizar presente e futuro. A vida nos trata como tratamos nossa mãe. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Por Essa é falar nisso, forte. a minha mãe está aqui na live. Doutora Luzia Espagiari, cadê você? Será que ela não está hoje aqui com a gente? Ô, mãe, Os comentários eles travaram para mim, eu não vi quem entrou, não vi quem foi comentou. Não vi se a minha maravilhoso. mãe Nós, está aqui também. Se minha mãe tá, oi mãe, beijo. mãe, um beijo, né? É, bom, vamos lá. É, a Lúcia, aquela pessoa que disse que se sentiu rejeitada, né, durante a vida, quando a mãe ficou com 80 anos, ela cuidou da mãe. Ela disse que consegue ver que, mesmo rejeitada, soube lidar e dar uma boa morte para adorar a mãe. Muitas saudades. Queria só finalizar que ela é muito bonito, sabe, Lúcia, quando a gente consegue verbalizar, né, algo que nós fomos fazendo as pazes. Eu fui fazendo as pazes, por exemplo, com o meu pai, que eu não tive convivência. E a Cíntia uma vez me ensinou uma coisa que eu vou repetir aqui para a gente partindo para a conclusão, Cíntia. Ah, já é de conhecimento, né, da maioria. Em 2018 eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout. E aí, anos depois, a Cíntia me disse, essa Cíntia aqui me disse assim: quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, a gente vai adoecer. E essa frase, Cíntia, quando eu repito, né, em ambientes com pessoas que já viveram, estão vivendo, ou estão, né, no susto de viver, ela faz muito sentido. Quando eu busco reconhecimento de pai e mãe no trabalho, eu posso adoecer. Porque eu vou ficar fazendo mais para ter um reconhecimento que não virá. Exatamente. Então, agora, como é que eu faço as pazes comigo? Se essa fala, né, chegou aqui para quem precisa chegar. Fazer as pazes com a gente nesse lugar onde eu continuo buscando reconhecimento é sair da fantasia de que meus pais, minha mãe vai me entregar o que ela não me entregou até agora. Não dá para que a gente continue cobrando dos nossos pais o que eles não tiveram, nem para eles. Se eles não entregaram, foi porque eles não receberam. E quando a gente não recebe, a gente tenta transferir essa necessidade de reconhecimento. E foi por isso que eu usei essa frase, né, naquela ocasião. Porque justamente quando a gente precisa loucamente desse reconhecimento e ele não vem, e a gente transfere isso para o trabalho, está longe de ser relação com pai e mãe ali, não? Então a gente faz, não é visto, e a pessoa a quem você está entregando esse trabalho está entendendo que, uau, ela é super produtiva, mas aquele reconhecimento com amorosidade, com a fantasia, vestido de mamãe que dá o colo e agradece muito, isso não acontece nas empresas. Se não aconteceu no seio familiar, isso não vai acontecer na empresa. Então solte a fantasia de reconhecimento. Reconheça-se você. Semana passada eu coloquei um questionário aqui, nós falamos sobre poder pessoal, na minha página tem um questionário sobre uma análise. Por que seu poder pessoal está paralisado? Então, quem quiser entender melhor, volta lá, responde o questionário.
né? Esse questionário tem no Linktree também, dá para eu acessar as respostas e a gente pode fazer depois um bate-bola em relação a isso. Mas sempre que eu estagno a minha força, é porque eu estou esperando que alguém enxergue ela do lado de fora, né? E geralmente a gente ficou congelado nessa fantasia de que a minha mãe vai me ver e dizer que eu sou linda fazendo o que eu Ô, faço. E muitas vezes não é assim. Ana desenrola. Meu reconhecimento no trabalho eu quero em dinheiro e folga. Ana, eu demorei tanto tempo. Ah, mas eu demorei tanto tempo para querer, para aceitar, merecer, né? Aceitar, merecer. E tem uma outra coisa mais grave ainda, mas que nós não vamos falar nessa live, fica para a próxima. Vamos lá. Eu não lembro qual é a estatística exata, mas nós somos um país de órfãos de pais vivos. Aí você está buscando um pai que você, por alguma razão, não teve contato, ou por alguma razão, a sua relação com esse pai não foi como você imaginou que poderia ter sido. Aí, Cíntia, a gente vai chegar na empresa, as lideranças são masculinas ou femininas? A maior Geralmente parte. masculinas, né? A maior parte é masculina. Então, eu vou buscar reconhecimento, sim, de pai ou de mãe no trabalho, especialmente o de pai. E aí eu quero só finalizar com uma coisa muito interessante, que essa semana teve um congresso de segurança psicológica, e nós falamos sobre o que a gente não pode mais deixar debaixo do tapete. Trabalho não é família. Olha que perfeição. Família é família, trabalho é trabalho, não confunda. Eu já disse, eu faço parte desta família. Será? Você não está confundindo? E aí, muitas vezes, Cíntia, por rejeitar o comportamento deste pai ou de mãe, eu vou me dedicar só ao trabalho. Aí pronto, né? É bagunça, é bagunça. Começou. Exatamente. A gente precisa aprender a se reconhecer, a olhar para as nossas forças, capacidades, sem esquecer da nossa origem, porque se tem força, e tem, porque se você faz demais um trabalho, significa que tem muita força e muita competência, então reconheça essa potência em você. Aceite o que você tem, aceite o que está em construção e aceite também a sua origem, de onde veio essa força. Né? E quando a gente faz isso, esse é um movimento de amadurecer para a vida, né? De se colocar adulto perante a vida, de assumir a autonomia. E só adultos direcionam a vida para onde a gente deseja realizar. Criança não faz isso, criança tem as coisas que chegam de forma sem preço, digamos assim. Ela não paga por nada, apenas chega, não é? Então, se eu cresço com essa expectativa de receber algo, na expectativa ainda infantil, eu vou só me ferir mais. Porque aquilo que não está resolvido se repete, né? Repete, por favor. Aquilo que não está resolvido dentro de nós se repete, até que a gente enxergue e busque uma saída. Né? Então, quando a gente resolve soltar os conflitos lá com os nossos pais, com a nossa mãe, a gente decide reconhecer a grandiosidade de tudo que os nossos ancestrais viveram, o sacrifício de todos eles, né? Tudo que venceram na vida e tudo que fizeram e venceram como conseguiram para que a nossa vida fosse preservada. Esse é o olhar de quem amplia a nossa origem e aceita tudo como foi para seguir realizando. Bert Hellinger tem mais uma frase que eu amo, ele diz: eu sou o sucesso dos meus ancestrais. Sim, quando eu levo a vida adiante, aceitando a bênção da vida e realizando ela em mim, eu sou o sucesso dos meus ancestrais. Eu levei a vida adiante. Uau. Cíntia, eu tô com medo de continuar a live e aí o Instagram derrubar. Como é que faz aquele coração aqui? Né? Isso. Pronto. Faz assim. Isso, eu consegui uma vez só, hein? É. Então, eu vou encerrando já aqui a nossa prosa, lembrando que essa live vai ficar gravada. Queria que você repetisse as páginas para que todos que estão conosco comecem a te seguir. Para quem ainda não está seguindo, terapeuta underline, Cintia underline Bedin. E a página do YouTube, por favor, com as meditações. Isso. Terapeuta Cintia Bedin para as duas páginas.
Se você entrar no meu Instagram, você tem um link de direcionamento lá para o YouTube. Inclusive no Linktree tem bastante coisa que você pode aproveitar. No YouTube tem um curso lá à sua disposição. Muitas lives, muitas meditações, né? Tem uma meditação da cura da criança interior. Procure ali com carinho. Cuide de você, se acolha, faça isso por si mesmo. Se dê o presente de se curar para você viver a sua vida em plenitude, em completude com você e com quem mais você convidar para a sua existência. A Casa Lazar está dizendo: queremos mais sobre esse tema, é muito profundo. Vamos seguir. Próxima semana a gente pode se aprofundando. Eu sigo para a vida levando só o que é meu. Astro Universo. Obrigada. Cíntia, obrigada mais uma vez. Que bom que nós conseguimos, mesmo com atraso. Eu que agradeço. Estou saindo muito melhor do que eu entrei nesta live. Que todos nós estejamos saindo com essa sensação, né? Muito Porque é obrigada. isso, estamos aqui ampliando aquilo que a gente busca curar em nós, né? Para a gente poder fazer essa evolução em grupo. É assim que a gente evolui por aqui, em conjunto. Afinal de contas, a vida é sobre relacionamentos, né? Então, que os nossos relacionamentos aqui possam só prosperar para muitas curas. Obrigada, minha querida, a todos vocês também que estiveram conosco. Obrigada pelo seu tempo, confiança. Até o próximo Caindo a Ficha. Tchau, tchau. Boa noite.